Eu quero que você seja sincero. Se você gosta, ama a palavra de Deus acima de todas as coisas, dê o maior glória a Deus que você já deu nesse culto. Vamos comer. O cardápio está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto era agradável aos judeus, ou que agradara em algumas versões aos judeus, continuou. E mandando prender também a Pedro, porque eram os dias dos pães. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, para que o guardassem, querendo que de fato apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava. Diga comigo, a igreja orava enquanto Pedro estava preso. Tem gente que ora aí? Ok. E quando Herodes estava para fazer naquela mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre os 2 soldados ligados às 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. Quem sobreveio? Resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Até parece que o anjo estava dizendo: levanta e vai logo, Pedro. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te, veste, ata as tuas alparcas. E ele fez assim e disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E passaram então pela primeira guarda, a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual abriu por si mesma. Diga comigo, a porta se abriu automaticamente. Eu estou acreditando que portas serão abertas automaticamente. Tem gente que está recebendo. Continua. E o texto bíblico diz que, tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo apartou dele. Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, aquele que tinha por sobrenome Marcos, aquele que escreveu inclusive o evangelho que leva o seu nome. E o texto bíblico diz que estavam ali e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, significa rosa, saiu para escutar. Conhecendo a voz de Pedro, com alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou a Pedro que estava à porta. E disseram-lhe: está fora de si. Mas ela afirmava que era ele. E dizia: seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E você diz amém. Você diz amém. Se for dando glória a Deus, você pode se sentar. Quero pregar nessa madrugada esta frase, que é o tema de Deus para as nossas vidas nessa madrugada. Pensaram que eu estava morto, mas sobrevivi. Isso daqui é uma profecia. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Pensaram que eu estava morto,
mais. Está aqui a profecia. De novo, vai. Mas se eu sobrevivi, tu dá brado de júbilo de quem está vivo. Porque morto não tem expressão, mas vivo se manifesta. Vamos lá. 1, 2, 3. Pensar, estava morto, mas aleluia. Olha, o texto bíblico é muito conhecido e ele descarta qualquer tipo de introdução minuciosa. A igreja tinha crescido e o crescimento da igreja incomodou Herodes da época. Herodes Antipas I. O texto bíblico diz que por causa desse incômodo ele resolve matar um dos apóstolos, que tem o nome de Tiago, em que Mateus capítulo 4 nós vemos ele chamado com seu irmão João, filho de Zebedeu. Alguns apelidaram também de Boanerges, filhos do trovão, pescadores. E este Tiago foi o primeiro apóstolo, não o primeiro mártir, mas o primeiro apóstolo da igreja a ser morto pela fé em Cristo Jesus. Após a morte de Tiago, o texto bíblico diz que Herodes viu que aquilo agradou o povo, deu ibope. Então ele manda prender a Pedro com a intenção, no final da Páscoa, sacrificar a Pedro e também executá-lo, porque Pedro era o líder da igreja cristã, ou para quem gosta da expressão, dos líderes dela. Essa é a história, o livramento chega e nós celebramos depois essa grande vitória. Agora, o que me chama a atenção é que o crescimento da igreja primitiva incomodou Herodes. E isso não me assusta, porque o nosso crescimento é um incômodo para muita gente. Você não entendeu? O nosso crescimento é um incômodo para muita gente. Existe um dito que diz que quem não é visto não é lembrado. Mas quem é muito visto, muito é lembrado. E às vezes a exposição te faz incomodar as pessoas. E a exposição da igreja primitiva não era uma exposiçãozinha qualquer, não. Eles começaram com 120. De 120 de Atos 1, em Atos 2 e 41 estavam com 3.000. Atos 4, versículo 4, estavam com 5.000. E aí não parou mais o crescimento, a ponto de, em Atos 11, 24, 26, diz que a igreja crescia. E aonde os cristãos iam, em Antioquia principalmente, foram chamados e reconhecidos como cristãos a primeira vez, porque pareciam com Jesus no modo de ser, de falar e de agir. E isso Herodes, o conquistador da época, o líder da época, se incomodou muito, porque ele dizia: este povo está crescendo muito aqui no meu reino, e eu vou tentar barrar o crescimento deles, matando seus líderes. Agora, se nós olharmos na Bíblia Sagrada, muita gente teve o crescimento que incomodou muitas outras pessoas. Por exemplo, vocês lembram de Abraão e Ló em Gênesis, que diz que quando Abraão cresce, prospera, Ló também cresce e prospera. Os seus pastores que comandavam e pastoreavam os seus rebanhos começam a discutir por causa do crescimento, porque eles não podiam pastorear em um lado porque era interferido pelo rebanho de outro. Então Abraão, para evitar qualquer tipo de problema e constrangimento, porque a gente não pode ter briga entre nós, ele disse para Ló: escolhe para onde tu quer ir, porque eu estou abençoado. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas nós prosperaremos nessa terra, porque temos a bênção do Senhor. Eu acho que nós devemos parar com esse tipo de discussão. Qual é a melhor igreja? Qual é o melhor pastor? Qual é o melhor grupo de louvor? Qual é a melhor recepção? Qual é o melhor povo? Nós participamos do reino de Deus. E a partir do momento que nós somos cristãos, genuinamente falando, nós não podemos ter rivalidade entre nós. O nosso crescimento não pode criar em nós rivalidade. Se Ló cresceu de um lado, Abraão também pode crescer do outro lado. Eu não posso deixar que o ciúme entre no meu coração, porque aqui do lado abriu uma igreja, está ganhando almas, é para o reino de Deus.
Quanto mais almas nós tivermos ganhas para Cristo, Paulo disse em Filipenses: para mim resultará a salvação, a volta de Cristo. Eu quero crer que nesta madrugada Deus está levantando aqui um povo adorador verdadeiro, que não veio para ter disputa, quem prega mais, quem canta mais, quem profetiza mais, quem é mais vaso ou quem deixa de ser. Nós não estamos num campo de rivalidade, nós estamos num campo de adoração ao Eterno. E se você não tem rivalidade, dê glória a Deus, porque a Ele é dada a glória. Tu consegue falar isso para alguém do seu lado e dizer: se Deus te usar mais do que eu dou glória? Se ficou calado, a carapuça está servindo. Tu tem coragem de falar para ele sem falsidade e dizer: se Deus te abençoar mais do que eu dou glória. Porque o teu crescimento também favorece o meu crescimento. A tua vitória favorece a minha vitória. Eu tenho uma palavra de Deus para quem tem glória na boca. Tem prosperidade para Ló, mas tem prosperidade para Abraão. Tem prosperidade para mim, mas tem para você. Isso é reino. Isso é reino. Você vê na Bíblia Israel versus Egito. Em Êxodo 8 diz que o novo faraó não conhecia José, e ele então manda matar os meninos, porque temia o crescimento dos hebreus. Temia o crescimento dos hebreus. Há quem crê que esse faraó era o Amoses, o líder da 18ª dinastia no Egito, que dele vieram os Ramsés e também a lenda dos Tutmoses. Mas ele perseguiu os hebreus por causa do crescimento. Está preparado para ser perseguido por causa da tua vitória, do teu crescimento? Tu quer bênção, mas esquece que a bênção também provoca adversários. Pastor, me dá um versículo para eu crer. Vamos lá, Coríntios 16:9. Deus me abriu uma grande porta, mas com muitos adversários. Veio pacote completo. Você está achando que o reino de Deus é só comida e bebida? O reino de Deus também tem desertos e provas e lutas para você enfrentar. Mas independente daquilo que você vai enfrentar, da porta que foi aberta, dos inimigos que se levantaram por causa do teu crescimento, tu serás vitorioso no final dessa prova. E aqui nós temos a luta do império contra a igreja cristã. E essa luta é terrível, porque mataram Tiago, um dos principais apóstolos, e agora estavam para matar a Pedro. Alguém, quando ouviu falar que Pedro estava preso, poderia dizer: ele vai morrer. Alguém poderia ter dito: ele já morreu, porque as pessoas são precipitadas, elas dão um veredito antes que Deus deu dele. Vai morrer, vai cair, vai pecar, não se levanta, não é, não tem, não pode. Só que essas pessoas esquecem que a última palavra é de Deus. Agora, esse Herodes, ele faz parte de uma dinastia de 6 Herodes, que começa desde o Herodes o Grande. Depois nós temos em seguida o Herodes Antipas. Depois nós temos em seguida o Arquelau. Depois o Filipe. Esses são filhos. E depois os netos. Nós temos o Agripa I, que é neto da passagem aqui que eu li. Ele é neto de Herodes o Grande. E depois Herodes Agripa II, que seria aquele que substituiu a ele após da morte, bisneto de Herodes o Grande. Agora, esse Herodes Antipas I, que era neto,
ele resolve matar a Tiago. Então Tiago morre. Diga comigo, Tiago morreu. E aí então ele viu que aquilo agradou o povo e disse: vou fazer o mesmo com Pedro, porque Pedro ele é popular. E se eu fizer isso com Pedro, eu vou dar um baque no crescimento desse povinho. Só que Pedro tinha uma igreja de oração. O apóstolo Pedro tinha uma igreja que consagrava. Oh, meus irmãos, como é gostoso a gente pastorear um povo que ama a Deus acima de todas as coisas e tem uma vida de oração. Eu quero crer que nessa madrugada Deus está levantando um povo de oração aqui nesta vigília. Tem gente que ora aqui nessa casa. Tem gente de oração aqui que me ouve nesta manhã. Então só para esquentar, porque o povo de oração pentecostal é o povo do glória a Deus e da adoração. Alguém diz assim: pastor, Tiago morreu. E por que Deus não livrou a Tiago da morte e resolveu livrar a Pedro? Só falo se você falar. Fala sim. Falo não. Falo não. Você sabe por que Tiago morreu e Pedro sobreviveu? Posso ouvir um porquê? Porque era momento de Tiago morrer. Oxente, manhã. Pastor César, tem outra explicação teológica? Não tem. Chegou o tempo de morrer, todos vão morrer. Você vai morrer um dia. Vai morrer. Ninguém dá glória com isso, né? Só o doido que quer ir para o céu. Você lembra que quando a gente lê em Hebreus 9, diz assim que o homem está destinado a morrer uma só vez, depois vindo o juízo. Então todos vamos morrer. Agora, escuta uma coisa. Tiago morreu porque era o tempo dele morrer. Pedro escapou porque era o tempo de Pedro escapar. E detalhe, Pedro escapou para viver mais 23 anos. Sabia disso? Pedro não morreu poucos anos depois, morreu mais de 2 décadas depois, porque não era o tempo de Pedro morrer. Aqui eu aprendo um leque de revelações profundas. Para mim não importa se Tiago morreu, porque ele já morreu. Eu não posso ficar me lamentando com a morte de Tiago. Tiago já morreu. Tiago já morreu. Já cumpriu a missão dele. Me lamentar não vai fazer coisa nenhuma, a não ser me entristecer. Morreu, glória a Deus, chegou o momento dele e se foi. O que eu tenho que entender, e que você tem que entender, é que você sobreviveu e você está vivo. Teve gente que caiu. Teve gente que pecou. Teve gente que fracassou. Mas você, como você está? Vivo, de pé, ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para quem tem glória a Deus na boca nessa manhã. Levante a sua mão para eu profetizar. Deus te trouxe aqui nesta manhã para lhe dizer: não é tempo de você morrer na terra. Você não entendeu? Deus te trouxe aqui nessa vigília para lhe dizer: não é tempo de você morrer na terra, é tempo de você escapar, é tempo de você sobreviver, é tempo de você viver. Posso profetizar dentro do texto bíblico? Posso profetizar? Diz amém. Olha para mim, tu vai viver muito ainda nessa terra. E tu não vai viver para dar trabalho para pastor e para igreja. Tu vai viver para dar trabalho para Herodes, para o inferno, porque tu vai ser o ganhador de alma. Segundo lugar, este ato de Herodes Agripa I agradou o povo. Matou Tiago, o povo gostou, o povo judeu. E ele disse: se agradou os judeus, eu preciso fazer uma politicagem, vou matar Pedro.
Eu vou falar, mas tem gente que não vai gostar do que eu vou dizer. Falo não. Falo não. Falo não. Mas vai doer. Tu veio para ouvir. Tu veio para receber. Você sabe o que está acontecendo com a gente? Nós queremos andar na linha do Ibope. Pastor, traduz para eu dar glória. Não tem que dar glória com isso não. Tem que pedir misericórdia. Se está dando Ibope, continua. É a visão do povo de hoje. Postou uma porcaria na internet, deu muitos compartilhamentos e muitas curtidas, continua, porque deu Ibope. Falou mal da igreja, ou do pastor, ou do povo, deu Ibope, continua falando mal. É a ideia da mentalidade dessa geração. O que dá Ibope a gente sustenta, mas aquilo que não é falado, nós não temos coragem de pronunciar. Eu estou cansado dessa geração que gosta de dar Ibope para Herodes, que mata profeta. Olha aqui, para mim pouco importa se você veio de uma igreja que lá o Herodes mandava matar quem era discípulo. Você é passado, você não está mais lá. Vai sustentar o que? Ficar lembrando o passado de um Herodes ditador, que não deixava ninguém adorar, ninguém pregar, ninguém profetizar, ninguém servir, que gostava de matar discípulo de Jesus, que gostava de prender homens de Deus. Ei, esse Herodes não te domina mais. Você sobreviveu, continua. Esses dias eu estava sentado com um moço, ele sentou, eu falei, diante de Deus, eu te perguntei. Ele veio falar mal de um pastor para mim. Eu perguntei para ele, eu te perguntei sobre fulano? Ele disse, não, é que eu senti de falar. Eu disse para ele, para trás de mim, Satanás. Quem me conhece sabe como eu sou. Eu não consigo engolir um crente que fala mal de crente. Até porque a gente não vê um padre falando mal de padre, um testemunha de Jeová falando mal do testemunho de Jeová, um mórmon falando mal de um mórmon, um maçom falando mal de um maçom. Agora, o que é crente falando mal de crente são pessoas ligadas a estirpe de Herodes. Gostam de matar e sustentar quem está morto com as palavras que saem da boca. Se alguém morreu, se alguém caiu, seja Pedro para dar vida. Se ficou calado, a carapuça está servindo. Você ficou sabendo que alguém caiu? Ficou sabendo que alguém adulterou? Ficou sabendo que alguém pecou? Ficou sabendo que tem um Herodes destruindo profetas e discípulos? Diga, o que eu faço, pastor? Levanta a cabeça, cinge o teu lombo, pega a tua espada, a palavra de Deus, vai pregar o evangelho, vai fazer a diferença. Eu dava a glória porque eu estou achando é bom. Estou falando alguma besteira aqui? Hã? Nós precisamos ouvir isso. Agora, está na hora de nós sermos um diferencial nessa terra. Quem quer ser diferencial aqui? Seja sincero. Quem quer ser diferencial? Seja sincero. Diga glória a Deus. Diga alguma coisa. Se a partir de hoje tu vê alguém matando, se tu vê alguém fofocando, caluniando, um herodiano falando mal de um cristão, o que você vai fazer? Tu vai sustentar a conversa dele, ou tu vai esquivar e ser um Pedro que vai levantar a cabeça e continuar seu ministério? Pega na mão dele, vamos ver se está servindo para ele isso daí. Olhe nos olhos, se tiver olhos, e diga assim para ele: quem é tu? Herodiano
que gosta de matar discípulo, que gosta de sustentar o ibope do povão. Ô Pedro, que mesmo preso não nega Jesus, porque sabe que ninguém toca no escolhido de Deus. Se Deus não permitir, levanta e vai, levanta e vai, levanta e vai. Só dá glória quem pega essa palavra. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus aí? Agora, escuta isso. O versículo 4 que nós lemos diz que os soldados vigiavam. Diga comigo, os soldados vigiavam. Haviam 16 soldados vigiando a Pedro. Versículo 5 diz que ele estava guardado na prisão. Mas tem um detalhe aqui. Diga qual? A igreja orava por ele. E por causa da oração da igreja no culto da casa de Maria, mãe de João Marcos, Deus enviou seu anjo e libertou a Pedro. Palavra de Deus, mensagem de Deus para quem é adorador nessa madrugada. Não é loucura minha, até porque você vai concordar. Quer ver? Eu creio, eu acredito que enquanto eu estou aqui dando glória, eu vou estufar o peito para profetizar isso com ousadia e autoridade. Eu creio que enquanto eu e você estamos aqui orando, servindo, adorando a Deus, Ele está visitando os nossos negócios, as nossas preocupações, as nossas casas. E por causa de um adorador, por causa de uma igreja que ora, vai acontecer milagre lá. Vai acontecer milagre. Acredita nessa conexão? Tu crê nessa conexão? Tu crê que enquanto nós oramos aqui, Ele faz lá? Tu levanta uma das suas mãos para profetizar. Eu vou te dar alguns segundos para você adorar a Deus, porque se esta palavra que prego, ela tem legalidade diante das escrituras, porque eu creio nela. Enquanto você estiver adorando a Deus aqui, o mundo espiritual está agindo ao teu respeito e ao respeito da sua casa. Só recebe quem dá glória a Deus nesse segundo de adoração. Vai, 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 vai. O da pacadora é baixo, me dará baia. Vai, vai. Tem gente adorando, 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 tem gente adorando. Abre a boca da glória, pega Satanás que se cuida, o povo adorando chega. Coisa de crente pentecostal e doido, porque a gente tem base na Bíblia. Lucas 7 diz que o servo do centurião estava doente. O centurião disse: Jesus, vem curar meu servo. Jesus não foi, liberou uma palavra e o milagre aconteceu. Porque ele disse: eu também dou ordens e me obedece. Eu não sou digno de ter o Senhor na minha casa. Diga uma frase. Ele estava dizendo: eu acredito tanto na tua palavra, que
que enquanto eu estou aqui te adorando, o Senhor está visitando a minha casa e curando o meu servo. Ou nós acreditamos nisso, ou a gente deixa de acreditar. Agora, o outro detalhe importante é o versículo 6, que quando Herodes estava para fazer naquela mesma noite, diga, na mesma noite, Pedro estava dormindo, e de repente o anjo do Senhor veio e trouxe livramento. Herodes ia fazer naquela mesma, que Herodes ia matar a Pedro, o Senhor trouxe um livramento. Não deu glória, que não entendeu? Ó, profetizar dentro da Bíblia vai ser ainda hoje. Não entendeu? A irmã ali já pegou, o irmão ali já entendeu. Vai ser no mesmo dia, vai ser na mesma noite, no mesmo horário da vigília, durante a madrugada, enquanto Herodes decretou a morte, Deus do céu decretou a vida e o livramento para Pedro. Uma das perguntas mais coerentes que a gente tem de novos convertidos é: como pode Pedro dormir sabendo que ele iria morrer assim que amanhecesse o dia? Pedro dormiu sabendo que no outro dia Herodes ia matar ele, mas ele estava dormindo. Diga, por que ele fez isso? Vocês lembram que em João capítulo 21, 18, Jesus disse para Pedro que no momento em que ele era jovem, ele mesmo fazia os seus serviços, mas quando ele ficasse velho, alguém amarraria as suas mãos e ele não poderia impedir. Esse texto bíblico se refere à morte de Pedro. E para quem não sabe, existe uma história contada por um judeu convertido ao cristianismo. E esse camarada disse, entre o ano 110 e 181 que ele viveu, que Nero estava na loucura, perseguindo e matando cristãos. E avisaram a Pedro: fuja de Roma, porque se tu não fugir, tu morrerás. Muitos anos depois, no final da vida de Pedro com quase seus 67 anos, olha o que a história diz. Quando Pedro resolveu fugir, essa história pode ser uma lenda, mas é fantástica essa história. Ele viu o Senhor Jesus saindo pela porta de Roma, e ele perguntou para Jesus, na visão que ele teve: onde tu vais? E ele disse: eu vou ir ser crucificado novamente. Sabe o que Jesus estava dizendo nessa visão? Se for real, o meu sacrifício na cruz não valeu por você, você não deu valor, e por isso eu vou morrer de novo na cruz, para ver se você toma vergonha na cara e valoriza aquilo que eu fiz por você. Aí Jerônimo, que viveu no quarto século, ele contou que Pedro, após ser confrontado pelo Senhor, ele volta e se entrega para ser crucificado. E quando resolve crucificar ele diz: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. E ele morre. Quando eu li isso aqui, eu tive um baque, e eu entendi por que Pedro dormiu naquela prisão. Porque Pedro sabia que ainda não era a hora dele. E quando nós temos confiança naquilo que Jesus faz, nós conseguimos dormir na prisão e fazer da prisão um hotel 5 estrelas, e roncar, ter sonhos e visões durante a noite. Talvez o seu sonho não é mais um sonho agradável, é cheio de pesadelos, porque você não dorme com confiança. Talvez
talvez a sua força se esvaiu, porque você é aquele tipo de cristão cheio de negatividade, que dorme pensando na tragédia da manhã, não obedecendo o que Tiago disse: o amanhã cabe a Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Durma tranquilo. Durma tranquilo. Olha aqui para mim. Durma tranquila. Quando você sair dessa vigília e colocar a cabeça no travesseiro, Deus está dizendo: durma tranquilo, porque eu ainda tenho obra na sua vida, e Herodes não vai te tocar. Existe um salmo, o 127:2, diz que Deus dá para todo aquele que dorme. É claro que está muito diferente do original, mas nós acreditamos na confiança plena em Deus que nos dá vitória. Você pode dizer isso para alguém? Como diz no Recife, catuca esse irmão para ver se ele está vivo, e diga assim para ele: você está entendendo? Diga para ele: a partir de hoje tu vai colocar a cabeça naquele travesseiro, vai dormir tranquilo. Diga com autoridade: vai dormir tranquilo, porque o que Deus tem para a sua vida é maior do que você está vivendo hoje. O amanhã é melhor, o amanhã é maior. Só dá glória quem recebe essa palavra. Herodes sabia que a igreja primitiva estava crescendo e fazendo cultos e festas. Atos 2:42. E ele resolve acabar com a festa dos cristãos, matando a cabeça deles. E aí eu pergunto para você: Herodes conseguiu acabar com a festa? Conseguiu? Quem disse que ele vai acabar com a sua? Quem disse que Herodes vai acabar com essa vigília? Quem disse que Herodes vai acabar com a sua adoração? Ou ele sai do teu pé e dá glória a Deus, ou vai morrer comido de bicho, porque ninguém segura e cala o adorador. Herodes é aquele tipo de gente que não quer que as nossas festas fluam, torce contra. Ninguém consegue falar de um milagre que não tem. Pega essa. Ninguém consegue falar de uma unção que nunca recebeu. Ninguém consegue falar de um evangelho que ninguém conhece. Mas se você é crente como Jó, pensei, porque antes eu ouvia falar de ti, mas hoje, depois da experiência que eu tenho, eu te conheço. Aqui tu pode pular, rodar, sair correndo, virar piruleta, fazer o que você quiser, mas come Bíblia primeiro. Escuta isso. Está comigo? Diz amém. A Bíblia diz que o anjo disse a Pedro: levanta. Diga comigo: levanta. Depressa. Fala para dois irmãos: o anjo disse a Pedro. E essa palavra é para você. Levanta, depressa. Pastor César, deixa eu ver se o senhor me ensinou certo o hebraico. Se fosse em hebraico, levanta e vai. O anjo ia dizer para Pedro. Ele ia dizer para Pedro assim, em hebraico. Em hebraico. Tenta me corrigir aí, pastor César, eu estiver errado. Kum lechá. Kum lechá. Kum lechá em hebraico é levanta e vai. Jonas 1 e 2 está escrito kum lechá. Levanta e vai, Jonas. Esse kum lechá, levanta e vai, é uma ordem de movimento. É uma ordem para continuidade a uma obra existencial. E kum
Deus está falando para a igreja dele nessa madrugada, na despertar aí. Olha para mim, tu tem ministério, tu é homem de Deus, é mulher de Deus. Tentaram te prender, tentaram amarrar você, mas o anjo desceu. E hoje Deus está dizendo para quem tem glória na boca: levanta, levanta, e vai, e vai, e vai, e vai, vai. Pega na mão dele, levanta a mão dele, ó, coisa gostosa, é a palavra de Deus. Mesmo que ele não gosta, chacoalhe o braço dele para lá e para cá e diga para ele: levanta e vai, 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 levanta e vai. Ninguém segura um Pedro debaixo de promessa. A cadeia que prendia o seu ministério está caindo hoje. Levanta e vai. Ninguém segura um adorador. Ninguém segura um adorador. Levanta! Vamos lá. Versículo 8 diz assim: meu Deus, eu estou sentindo uma presença de Deus forte. O anjo disse: cinge-te, põe a roupa e a sandália e pega a sua capa. Diga comigo bem alto: veste, coloque sua roupa, coloca a sandália, pega a sua capa e vai. Quando ele disse se cobre ou vista-se, sabe o que o anjo estava querendo dizer para Pedro? Efésios 6:10: revestivos toda a armadura de Deus para que possam estar firmes com as estradas do diabo. O anjo estava querendo dizer assim para Pedro: interpretação minha, Pedro, você não vai morrer hoje. A maioria dos presos ficavam presos e muitos seminus. Por isso que ele se vestiu, porque ele não podia andar desnudo na presença de Deus. Podia andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o anjo disse para ele: se vista, porque muito longa. Era isso que ele estava dizendo. É a sua jornada nessa terra. Deus está dizendo para você: ore mais, jejue mais, busque mais, porque a obra, se não dá glória, não está recebendo. Porque a obra que Deus tem na sua vida é maior do que você esperar. Coloque a sandália. A partir de hoje você não será mais escravo de Herodes. Você será servo de Cristo. Porque os escravos andavam descalços e a cadeia estava caindo por terra naquela noite. Você pode dizer glória a Deus, porque a cadeia que te prendia caiu. E a capa representava a identidade de Pedro. Não perca a sua identidade, Pedro. Não esqueça que depois que você sair daqui, você vai ter uma grande história.
Mas quando você ficar comparado ao maior líder desta igreja, depois de Cristo, não esqueça que um dia você estava preso. E se não fosse a misericórdia do Senhor, você não estava vivo. Olha aqui para mim. Às vezes Deus permitiu você ser preso, você passar por essa luta, porque Deus está preparando o seu ego. Você sabe que na cadeia não tem esse negócio de nhenhenhen. Na cadeia você aprende a ser limpo, a ter educação. Vai lá, vai para a cadeia, seja valentão. Vai lá, chega lá mandando, gritando, falando em voz alta. Tu morre. Deus trabalhou no ego de Pedro para depois ele ser um grande líder. Olha aqui para mim. Tudo que você está passando é motivo de comemoração. Não. Você não entendeu? Tudo que você está passando é motivo de comemoração. Porque Deus está lhe dizendo: eu vou te colocar no patamar mais alto do que você está. Tu, porém, seja humilde. E não perca a sua identidade por nada. Versículo 9. A Bíblia diz que Pedro não sabia que era real, porque era muito loucura o que ele estava passando para ser realidade. Ele até pensou que era um sonho. Agora esse Pedro tinha vivido isso algumas vezes. Você lembra lá de Mateus 14, 25 ou 28? Que quando Jesus despede das multidões e vai caminhando sobre as águas, os discípulos e Pedro olha Jesus caminhando nas águas e não acredita ser real, e diz: só pode ser um fantasma. Novamente o mesmo Pedro duvida de um milagre, achando que é mera casualidade. Um sonho não é realidade. Eu interpreto as coisas de um jeito tão doido. Posso falar? Para quem anda com Jesus, não me assusta esta pessoa viver o sobrenatural e às vezes achar que basta ou que passa de apenas um sonho. Lembra do salmista? Nós estamos como aqueles que sonham. Parece mentira, parece um sonho, mas é realidade. Sabe o que Deus te trouxe aqui para ouvir? Que quando Ele te honrar, o teu milagre vai ser tão grande. A tua honra vai ser tão grande que você vai achar que é um sonho. Talvez vai pedir para alguém: me belisca, eu, Ismael, belisca. Será que é realidade? E Deus vai dizer: comemora, não é sonho, é realidade. Pode levantar a mão e dar glória a Deus. Versículo 10. Os guardas não viram a Pedro. Vai fazer como se eles eram guardas? Porque quem Deus guarda, o inimigo não toca e não vê. Sabe por que a macumba não nos pega? Que a doença não nos derruba? Sabe por quê? Porque nós estamos guardados no Salmo 91, na sombra do Onipotente. Isso é maravilhoso, ser guardado por Deus. A Bíblia diz que Pedro passa pela primeira guarda, pela segunda guarda, e a porta de ferro se abre. Diga comigo: se abre automaticamente. Diga para o seu irmão: se não dá glória com isso que ele vai falar, tu está desviado. Diga para ele. Olha aqui para mim. Quem tem ministério aqui? Quem prega, canta, faz missões, faz alguma coisa de ocupação ministerial, seja sincero, levante uma de suas mãos e diga: glória a Deus. Gente do céu, tá vendo, pastor César? É a maioria. Agora escuta isso que eu vou lhe dizer. A porta abriu para Pedro sem ele fazer nenhum esforço. Vai doer. Vai doer. A porta abriu para Pedro sem ele ter nenhum tipo de negociata. A gente tem que parar com isso. Hoje mesmo um pregador mandou uma mensagem para mim dizendo: quanto que eu pago para pregar na tua vigília? Eu falei para ele: primeiro,
a vigília não é minha, é de Cristo. Segundo, o preço foi pago na cruz do Calvário. Terceiro, eu não trago oferecido e nem mercenário para pregar nessa igreja. Esse negócio que a gente criou, a gente não, estou só falando como terceira pessoa. Tu me leva aí que eu te trago aqui. Isso não é coisa de quem é Pedro. Isso é coisa de negociante que faz barganha no evangelho. Olha aqui, escuta uma coisa. Tu está desesperado para ter agenda. Tem pregador que é tão desesperado para ter agenda que ele liga para a gente que somos pastores, parece que ele está viciado em cocaína. Teve um que ligou para mim e disse assim: ei, mano. Falei, pois não. O cara não ligou para mim o ano inteiro. Você pode me arrumar uma agenda para hoje? Foi de manhã. Eu falei, raparão, hoje à noite é difícil, mas tudo bem, se arrumar, quanto que é a oferta que podemos contribuir para o seu ministério? Senhor, mano, uns R$1.000 eu vou. Eu falei, o quê? Tu tá sem agenda, tá desesperado, quer uma agenda de R$1.000 agora à noite? Tu tá achando que eu sou o quê? Ele falou, a porta. Aí eu olhei de um lado, olhei do outro, falei, irmão, você tá ligando para a pessoa errada. Deu olha a pessoa que liguei o telefone. Meia hora depois ele ligou. Ei, mano, eu faço por quinhentão. Pastor César, você não tem noção como é que eu do lado da cá. 2 horas depois ele me ligou. Varão, vai. Agora para fechar, 250. 1 hora antes do culto, são às 6 horas da tarde. Eu estava indo para lá. Mano, sabe, já que eu não tenho agenda mesmo, R$50. Me deu uma tristeza e eu pensei, que nível de pregadores nós temos no Brasil. Um bando de negociadores de portas. Tem gente que paga para pregar em congresso, paga para mídia e marketing do seu ministério, e eu não concordo com isso, porque isso não tem base bíblica. Essa simonia tem que acabar no meio do povo de Deus. Eu não vou sustentar mercenários da fé nessa igreja e nem aonde eu for. Eu ainda acredito num Deus que abre porta para quem tem ministério. Eu ainda acredito num Deus que levanta profeta dessa terra. Se não dá glória, a carapuça está servindo. Deus está lhe dizendo, faz a obra que eu cuido da tua agenda. Versículo 11. Deus livrou da mão de Herodes, mas também Deus aniquilou todo tipo de expectativa que o povo judeu tinha criado em cima de Pedro. Posso falar? O povo judeu, quando viu que Pedro estava preso por Herodes, que tinha matado Tiago, eles pensaram, Pedro está preso e ele será morto. Mas horas depois, olha Pedro andando na rua. Tem gente que não dá glória, que não está entendendo o que eu vim fazer hoje aqui. Olha aqui para mim, para você dar glória. Sabe o que Deus está lhe dizendo hoje aqui? Eu vou te honrar de uma maneira tão grande, que eu vou abrir portas para você passar. E quando eu abrir estas portas, tu vai andar na rua e alguém vai dizer, não estava morto, não mataram teu ministério, tu não tinha caído, tu não pecou. Tu vai dizer, está me confundindo com alguém. Eu sou Pedro, eu sobrevivi, eu sobrevivi. Eu dava glória de pé, 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 eu dava glória de pé. Olha para o teu irmão e diz assim para ele, diga assim para ele, olha para mim. Não, que xoxo isso daí. Diga assim para ele, olha para mim. Diga bem alto, sobrevivi.
Diga para ele: pensava que eu estava morto? Faz barulho de glória e diga para ele: eu sobrevivi. Na casa de Maria, a Rode, que era uma menina cujo nome dela significa rosa, não abriu a porta para Pedro porque ela ficou com medo. E disse para todos que oravam: Pedro está vivo. Mas acharam que era um fantasma, e o fantasma se referindo ao anjo de Pedro. Agora olha aqui para mim. O versículo 22 e 23 é história. Flávio Joséfo diz isso no livro da história dos Hebreus, na página 453. Escuta isso, eu vou lhe contar essa história e vou orar por vocês. Olha aqui para mim, página 453. Eu gosto de falar fonte, porque tem gente que não acredita nessas coisas. Alguém me ouve e diz amém? Herodes morreu comido de bicho porque não deu glória a... Tem uma história. Posso contar a história? Alguém quer aprender? Essa história, essa é minha área. Escuta isso. Escuta isso. Flávio Joséfo diz que Herodes foi ovacionado pela multidão porque ele estava com uma roupa de prata. E quando ele saiu no dia posterior, o reflexo do sol fazia com que ele brilhasse. E o povo começou a dizer: este homem é um Deus. Estamos ouvindo a voz de Deus e não do homem. Compararam ele a Deus. E em nenhum momento ele repreendeu o povo e disse: não sou Deus, sou homem. Ele pegou a glória de Deus para si. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42 e 8. Por causa disso, a história diz que imediatamente Herodes vê uma coruja em cima de uma linha. E ele tem um presságio. Ele pensa: isso não é uma coisa boa de se ver. Eu acho que vou morrer. Automaticamente em seguida ele tem dores abdominais. E eu fui pesquisar que tipo de bicho era esse. Não era um bicho que foi comer na pele dele, não. Ele teve uma infecção intestinal. E isso foi matando ele aos poucos. Ele teve uma hemorragia. E logo depois alguém saiu dizendo: o homem que vocês veneraram não era um Deus. Ele acabou de morrer. E antes de morrer, Herodes Agripa I disse: não sou Deus, gente, eu sou homem para os seus servos. Mas já era tarde. Porque a oportunidade que você tem de glorificar Deus tem que ser já, tem que ser momentânea. Depois que você recebe honra e tenta voltar atrás daquilo que você já falhou, o passado não pode ser colocado em evidência no presente e nem influenciar o seu futuro, porque o passado já passou. Mas o seu presente pode ser um agente influenciador no seu futuro. Posso profetizar para você? Posso profetizar para você? Deus falou comigo dentro da palavra: convoca a minha igreja para me adorar por 1 minuto nessa vigília. Porque enquanto eles estiverem adorando o meu nome, quem vai morrer nesta manhã são os bichos. Porque nesta casa não tem Herodes, tem Pedro adorador, tem uma igreja adoradora. Levante as suas 2 mãos aonde você estiver. Só quem acredita, só quem crê que a glória é de Deus, aonde você estiver, por 1 minuto, abre a tua boca e começa a dar glória a Deus aí agora, vai. Abre a tua boca e começa a dar glória a Deus aí agora, vai. A glória de Deus, 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 a glória de Deus. Eu não quero morrer